750 até 735. Depois ele pega outro rei, Acaz, vai de 735 até 715. E depois ele pega Ezequias, que vai de 715 a 686. Logo, ele está naquele momento a qual Senaqueribe invade e dizima Israel em 722. Sabe que a tribo do norte foi dizimada em 722 pelos assírios. E a tribo do sul em 586, o primeiro cerco, por Nabucodonosor. Israel foi dizimada. Judá tinha um propósito, Deus só levou cativo. Às vezes Deus mantém alguém preso, ele ficou preso no cativeiro quanto tempo? 70 anos, porque Deus tinha o que com aquela nação? Um propósito. E o remanescente se uniu. Ok? Ou não ok? Amém? Porque Senaqueribe ele tinha ele tinha uma estratégia assim, ele pegava o pessoal que era da Colômbia, colocava na Europa, sei lá, Portugal, tirava do Japão, colocava na Ásia, ele não deixava o povo ali. Então quando Samaria foi dizimada, ele trouxe outros povos e colocou ali, que eram povos mistos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Essa era a política, né, de Senaqueribe. Ele não dominava e deixava, diferente dos outros. Ele dominava e jogava para o lado, para perder a força. E aquela época tinha essas coisas de o Deus da terra, por isso que aqueles que chegam ali querem descobrir como adorar Deus certo, o Deus daquela terra. É por isso que Naamã leva um pouquinho da terra de Israel depois, para a Síria. Ok? Estão com sono, não estão entendendo? Amém. Então, praticamente se levou 136 anos da invasão da Síria para a invasão de Judá. O que eu aprendo com isso, Diego? Que nós, muitas vezes, não aprendemos com o erro dos outros. Queremos aprender com o nosso. A irmã do norte havia sido dizimada por causa dos seus pecados de idolatria, por causa do pecado de opressão dos mais ricos sobre os mais pobres, por causa da opressão e do ganho do lucro dos sacerdotes. Ok? Havia uma injustiça muito grande com o povo, sem contar as feitiçarias, as idolatrias. E Deus então avisa e dizima o reino do norte. O que tinha que acontecer com a irmã? Aprender. E o que ela faz? Repete. Mas Deus tinha um propósito de quê? Trazer o Messias pela linhagem de Judá. Davi é a raiz, né? Jessé é a raiz. E Davi chama-se a linhagem de Davi de árvore. Se tornou tronco porque foi cortada. Não foi cortada quando foi para a Babilônia? Foi cortada. Jessé é a raiz. A partir de Davi tem uma árvore que vai ser uma linhagem davídica. Só que foi cortada no momento que ela foi para a Babilônia. E Deus promete o quê? Que viria o quê? O ramo. A árvore foi cortada, mas ficou o tronco. E agora ele diz que vai nascer um ramo. Quem é esse ramo? Quem é esse ramo? Quem é o ramo, gente? Hã? Quem é o ramo, gente? Amém, Regina. Obrigado, meu presbítero. O ramo é Jesus. Vamos ver isso aí, já que vocês tiveram dúvida? Abra, por favor. Jeremias 23. Mete o dedo aí, em Miqueias, tá? Jeremias 23. 5, 6. Fala nisso, Marcelo abriu a EBD, tá? Teologia histórica. Vai trabalhar desde o início da igreja primitiva, os pais da igreja, que muitos protestantes não sabem nem que existiram os pais da igreja. Quem são os pais da igreja, gente? Quem são os pais da igreja?
você não vale, Vivi. Quem são os pais da igreja? Os bispos, né? Que vieram depois da morte dos apóstolos. Quem foi o último apóstolo a morrer? Segundo a tradição. João, né? Ok? Então ele vai começar a dar a teologia histórica, como surge isso aí, como é o movimento de defesa da fé, e como os pais foram usados para defender a fé, elaborar a divindade de Cristo e tudo mais. Estejam aqui a partir de quando, Marcelo? Primeiro domingo de janeiro. Você vai conhecer a essência do cristianismo. A gente conhece muito da reforma para cá, 1500, mas para lá a gente não conhece nada, né? Vai ser bacana. Beleza. Quem achou? 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Isaías 11, 1 e 2. Do trono de Jessé será um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, os 7 Espíritos, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro do seu lábio matará o perverso. Isso já lá em Apocalipse a gente vai ver nos últimos dias. Então o renovo, o ramo, vai vir de Davi, que foi cortado quando houve o exílio babilônico. Alguém estava falando alguma coisa que eu estava lendo? Não? Então, queridos, por que eu estou trazendo isso? Porque Miqueias, para mim, eu não sei o que você está vivendo, tá? Eu não sei que você entrou aqui hoje, não dá, porque a vida é muito dinâmica para eu saber o que aconteceu com você há um dia atrás, há 15 horas atrás, há 10 minutos, não dá, nem há 10 minutos. Mas uma coisa que sempre me deu força, sempre me fortaleceu, cada um tem o seu, mas para mim são as promessas de Deus na palavra dele, as promessas quanto Messias. Para mim sempre foi motivo, no meio das lutas, acreditar que eu estou debaixo da graça dele, de que ele é fiel para cumprir tudo o que ele promete. Para mim tem sido. Por que o senhor está falando isso? Vou começar primeiro. Aonde o filho de Abraão foi sacrificado? Quando Abraão saiu, né? Viajou 3 dias com o menino para oferecê-lo em holocausto, coisa que a gente fica estarrecido, porque não é o normal de Deus. Nunca pediu nada disso, mas Deus iria provar alguma coisa ali. Onde foi o monte? Eram vários montes, mas qual foi o monte? Você falou? Monte Moriá, certo? Monte Moriá. 1000 anos depois, se constrói uma coisa em cima do Monte Moriá. O que foi? O que foi, gente? Se construiu em cima do Monte Moriá, EBD, Jesus. Foi Jerusalém, gente. Jerusalém. Que era Jebus. E se tornou Jerusalém. Não vem falar que isso aqui não é intelectualidade, não, é Bíblia. É Bíblia, para quem lê Bíblia. Precisa ser intelectual, não. É Bíblia. Ele constrói Jerusalém. E o que é construído depois? Pelo seu filho. Pô, isso aqui agora é Salomão, em cima do Monte Moriá. Ela falou o templo? O templo de Jerusalém, gente. O primeiro templo, porque depois teve o segundo de Herodes, ok? A época de Jesus é o restinho ali do templo de Herodes. Beleza, beleza. Show de bola. Aonde Jesus morre? Em Jerusalém, gente. Jesus morre em Jerusalém, a cidade santa onde todo mundo está querendo ir.
A minha pergunta para você, quando Abraão viu que Deus enviou um cordeiro que saiu não sei da onde, e coloca no lugar do filho dele, e o filho dele não é sacrificado, ele diz o quê? Qual é o nome daquele monte para ele agora? Deus proverá. Regina, você está afiada. Deus proverá. Deus proverá, está no passado, presente ou futuro? Como é que está no futuro se Deus já havia provido? Estou até cuspindo de nervoso. Como é que está no futuro se Deus já havia provido? Ele tinha que ter falado o quê? Deus proveu. Por que ele disse Deus proverá? Porque aquele é o modelo de que Cristo sofreria naquele monte. Porque Deus iria prover para que todas as nações, promessa já a Abraão, seriam benditas, que disse aonde ele iria sofrer, no monte, no lugar onde ele foi. E Deus proverá, não proveu, proverá. Sabe o que é isso? Profecia há mais de 4.000 anos. Deus dizendo até onde Jesus iria sofrer. Amém? Aí você fala assim, mas Senhor, será que o Senhor vai ser fiel nessa história? Deus diz para você, olha para as profecias e vê se eu não fui fiel. Olha porque eu já fiz na sua vida e vê se eu não fui fiel. Amém. A gente embaça às vezes o que ele já fez. Por isso que as escrituras têm que ser comida todo dia. E é BD para te ajudar a como ler. Porque não adianta ler e não entender nada, né? Tem que saber como ler. E aí, olha que legal, olha que bacana. Olha que sensacional. Abra, por favor, Miqueias 5. Volta para Miqueias. Miqueias 5. Olha, essa igreja é conhecida como uma igreja que conhece a palavra, hein? Vai queimar o filme, não. Miqueias 5, verso 2 diz assim, quem achou, diga amém. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Lê comigo de novo. De você me sairá aquele que há de reinar, o rebento, o renovo, o ramo, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eternidade não tem início e não tem fim, desde antes da fundação do mundo. Perpétuo não tem início, mas não tem fim. Eterno não tem início e não tem fim. Portanto, o Senhor entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Há uma alusão provavelmente a Maria, ou o sofrimento deles aqui, mas provavelmente a Maria. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até onde? Ide por todo mundo pregar o evangelho até onde? Até os confins da terra. E ele será a nossa pergunta básica. De quem ele está falando aqui? De Jesus. Eu falei para você no início que Miqueias perpassa 3 reinos: o de Acais, o de Jotão, Acais e Ezequias, no 8º século, 735 por diante. Ainda pega o iniciozinho do século 7 ali. Quantos anos aqui está antes de Jesus vir? Quantos anos? Em torno de 800 anos. Isaías também. Por quê? Porque Miqueias é contemporâneo de Isaías. Mas Isaías é um profeta na corte. Ele nasce na corte, ele está no meio da corte. Ok?
E Miqueias está pregando aqui, ele abrange todos os reinos, apesar de falar bastante de Samaria, fala de Judá. E uma coisa muito interessante, gente, há 800 anos ele profetiza que Jesus viria. Nasceria onde? Belém. Belém de? Onde Davi nasceu? Belém. Onde Jesus nasceu? Belém. Quando Herodes começa a matar ali, ele então foge para onde? Para o Egito. Quando ele volta para onde? Galiléia. E aí todo mundo fala assim, da Galiléia pode nascer alguma coisa boa, mas ele nasceu aonde? Belém. Ele só saiu de Belém para ir para o Egito fugindo, para ele não fosse morto. Quando ele volta para Belém? Ele volta para onde? Galiléia. Por isso que ele é conhecido como se tivesse nascido na Galiléia. Mas ele não nasceu, ele estava lá porque ele fugiu e voltou depois da morte de Herodes. Bem, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? O que eu quero mostrar para você aqui? A nossa religião eu chamo de religião no sentido de ligar com Deus, não de prática, mas de se ligar com Deus, o religare no latim, né? É a única que Deus falou e se cumpriu. Deus não falou que Jesus ia vir ali em Israel, há 2000 anos atrás, não. Foi milhares e milhares de anos antes. Gênesis 49 vai dizer que o cetro jamais se arredaria da onde? De Judá. Davi nasceu onde? Jesus nasceu onde? O cetro significa reinado. Todo rei tem um cetro. Ele disse que o reinado jamais se apartaria de Judá. Ok? Deus cumprindo a sua palavra. Quantas profecias diretas e indiretas tem a respeito da vinda de Jesus? Já falei isso aqui. 350. 350. A começar com Gênesis 3,15. Eis que a semente da mulher, a semente de Satanás, um vai ferir o calcanhar, mas a semente vai esmagar a cabeça. Começa ali. 350. Gente, eu não consegui prever nem qual a cor do meu filho que ia nascer. Eu jamais imaginaria que minha filha nasceria da cor da Janice. Você consegue prever isso? Você não consegue. Não consegue. E há as 350 profecias quanto local, ossos que não seriam quebrados, quanto seria vendido, por quantas moedas seria vendido, seria traído, ok? Homens de dores, seria transpassado pelo cravo, o castigo que nos traz a paz. Não se quebraria ossos. Capítulo, Salmo 32. Oi? Não era bonito, apesar desse louro que botam o Cristo europeu, né? Olhos azuis. Vocês já viram aquele filme Ressurreição? Muito bacana, né? Eu gosto muito daquele ator. Eu, se eu não me engano, ele é da origem oriental e ele tem um narizinho de batata. Aquele cara acho que é o mais parecido. Achei legal. Quando eu olho para isso, quando eu contemplo esse tipo de coisa, isso me traz uma esperança tremenda de que eu estou no caminho, primeiro que eu estou no caminho certo. Não encontro lugar nenhum, Deus que fala e depois acontece. Deus fala, amém? Amém. Deus sempre falou na história, Deus continua falando. Ele fala e Ele cumpre, só não se cumpre quando Ele não fala. Deus continua falando. Deus fala através das suas sagradas escrituras. Tudo que está aqui, gente, você tem que temer. Quando Ele diz assim, o que crê será salvo. O que não crê, se a palavra me diz que vai chegar um dia em que essas pessoas que eu conheço, que eu amo, elas vão ser julgadas segundo a lei moral de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Mas essa pessoa amava o dinheiro com todas as suas forças, com todo o seu amor, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ela é o quê? Idólatra. Amou mamão. Logo, não se arrependeu. Vai para onde? O filho não honrou o pai, só pensou em si.
nunca foi bênção na vida do pai, nunca foi bênção na vida da mãe, nunca se arrependeu desse momento. Quando ele morrer, será julgado segundo a lei. O cobiçoso não pode ver nada dos outros que quer. E não é só achar bacana e querer comprar também, não é isso não, eu estou falando de cobiçar mesmo. Não se arrependeu, continua cobiçando, chega até as raias de fazer coisas que não se deve para ter. Não se arrependeu, vai ser julgado segundo a lei. Mas existe um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Quando eu pego toda a minha justiça, que é baseada na lei, e falo assim, eu não tenho condições de ser salvo, e pega a justiça de Deus, que diz assim, esse é o novo e vivo caminho, vocês vão ser justificados por essa justiça, a minha justiça, não a justiça própria, mas a minha justiça, que é Cristo Jesus. Quando eu passo a confiar que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, eu recebo então o perdão dos meus pecados. E qual é a garantia que eu recebi esse perdão dos meus pecados? No Antigo Testamento era a circuncisão, e no Novo? E o Novo? O selo do Espírito. Se você não tem o selo do Espírito, você pode se arrepender, Deus não está vendo nada disso. Arrependimento é mais atrição do que contrição. Judas se arrependeu, se arrependeu? Atrição. E Pedro? Contrição. Então nós precisamos olhar para nós e dizer, Senhor, eu já fui selado com o Espírito Santo. Agora por isso eu vou abandonar, eu vou relaxar? Não, agora eu preciso manter a minha vida espiritual, botar lenha, ler palavra, se arrepender todo dia. Não deixa passar um dia na sua vida sem, antes de dormir, fazer um bate-bola e pedir perdão a Deus por algo que você tenha feito, ou algo. Para, Senhor, misericórdia, eu tratei aquela pessoa com... eu vilipendiei aquela pessoa. Senhor, eu hoje fui alguém totalmente ausente numa situação que eu deveria estar presente. Senhor, não consegui fazer isso. Os cristãos antigos, eles faziam tudo, antes de dormir, eles paravam pelo menos 1 minuto para trazer à memória algo que possa ter entristecido o Espírito de Deus. E pedir perdão e confiar no perdão dele. Amém? Apesar de Deus estar com julgamento sobre a vida de Israel, ele tinha um propósito de trazer bênção, que era o Messias. E ele promete essa bênção. E ele cumpre. Se lembra que a gente fala o tempo todo que eles são salvos pelo Messias que viria. Aquele está 800 anos esperando o rebento. Ok? O ramo. Eles são salvos pelo que viria. E nós somos salvos pelo que? Já veio. Ok? Agora abra comigo. Finalzinho. Versículo 18. 7:18. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Quem perdoa a iniquidade e te esquece das transgressões ou transgressão do remanescente da tua herança? Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu vejo aqui o caráter de Deus. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele perdoa a iniquidade. Se Deus tratasse logo de castigar a iniquidade, não tinha um vivo aqui. Ele é misericordioso. Olha, ele leva 136 anos para castigar a irmã. Olha quanto tempo, enviando o profeta Jeremias e blá blá blá, Isaías e blá blá blá, e o povo continua idolatrando, continua esquecendo de Deus. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, ele não fica irado. E a ira de Deus é santa, é justa, não é a ira igual a da gente, que quer vingança, quer que outro se estrepe. A ira de Deus é justamente para a pessoa não se arrepender.
didático, pedagógico. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Em que Deus tem prazer? Ele diz o seguinte, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. É desse texto aqui de Miqueias que saiu aquele ditado assim: Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento e é proibido pescar. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar desse? É desse texto aqui que faz uma paráfrase, né? Olha lá. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Difícil de lá pegar, amém? Lá no fundo do mar, ainda mais naquela época. Ele pega o nosso pecado, depois do nosso arrependimento genuíno, de verdade. Fala igual a Teca, de verdade. Nosso arrependimento de verdade. Ele lança no mar do esquecimento. Onde realmente não tem como pescar. Não é proibido não, é que não dá. Ainda mais naquela época. Hoje talvez usaria uma outra, jogaria no infinito do universo. Mostrará Jacó a fidelidade e Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. 800 anos antes de Jesus, 2.800 anos antes da gente. Você está pensando que você segue um negocinho novo, algo que foi criado aí nos porões da insatisfação da alma? Deus levou 1.600 anos para usar homens e vir copilando e fechar o cânon sagrado. 1.600 anos para isso ser escrito. Em 3 continentes, quando bate as cópias idênticas. O rolo do Mar Morto, em 1948, encontrado em Qumran. Quando pegaram Isaías, que foi o livro mais completo que acharam, e compararam com o Isaías que a gente tem, eu posso dizer para vocês, quase ipsis literis, cravado igualmente, similar. Poucas variantes, que isso é questão de algumas questões de copistas, mas idêntico. Essência, teologicamente, historicamente. Você está com um relato vivo na mão. Você não segue uma religião como mais uma, como a Rede Globo quer mostrar, ecumênica. Você segue a palavra de Deus. O Deus que se revelou, falou e cumpriu o que ele falou. E uma coisa que ele disse lá: eu nunca vou te deixar, vou estar contigo todos os dias, em todos os momentos. Pode falar comigo que eu estou te ouvindo. Entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai não ouve não, ele te vê em secreto, e em secreto te responderá. Sabe o que significa isso? Eu posso estar no deserto que eu não estou sozinho. Mas você precisa botar lenha na fogueira, para você sentir a presença dele. Não só a presença do arrepio aqui, que é muito gostoso, mas a presença diária dele. Tem gente que se sente sozinha. Por quê? Porque não está sentindo a presença do Senhor. Você precisa sentir a presença do Senhor. No banheiro, na cozinha, no passar a roupa, no ônibus, numa festa, no enterro. Ele estará ali contigo. E eu sou o teu amigo. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu, todavia, nunca te abandonarei. Esse é o Deus fiel, verdadeiro, justo, misericordioso, bondoso, amado, querido. Talvez eu fale que amo em vocês, mas na hora que botarem um 8 na minha cabeça, eu fuja e não seja fiel a vocês, seja um grande lobo. Mas Jesus provou a vocês que ama vocês. Sabe como? Na hora da cruz ele não correu, ele foi lá e entregou a vida por você e por mim. Talvez eu falhasse, talvez alguém que mais você confie falhasse. Mas Deus não falhou. E ele diz que o marido
tem que fazer o que Cristo fez, amar a igreja como Ele amou, e ir até o final pela esposa. Está pensando que o papel do homem é mole? Amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Estamos entendidos? Fechou? Alguma dúvida? Viviane? Viviane só fica com o Felipe. Alguma dúvida? Tranquilo? Cláudio, alguma dúvida? Fale agora o cálice para exemplo.